Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal. Liguem já o seu protocolo de reanimação e vamos hoje continuar com um pouco mais da lore e falar sobre aspectos específicos do 40.000. Hoje nós vamos discutir um pouco as motivações, o que faz os Necrons funcionarem, por que eles agem do jeito que eles agem, como eles pensam, se é que pensam, e responder aquela filosófica pergunta: os Necrons são do bem? Claro que não! Óbvio que não, esses bichos são os exterminadores do futuro da Wish. Então não, claro que não, esses bichos são puro mal. Mas talvez tenha mais camadas ali de cinza no meio dessa completa destruição de tudo que é vida. Então vamos conversar um pouquinho sobre os Necrons e tentar entender o que são esses nossos literais exterminadores do futuro. Bem, tudo começa com uma grandíssima burrice, talvez não foi uma grandíssima burrice, chamada biotransformação. O que aconteceu lá atrás? Os Necrons uma vez já foram seres de carne e osso, que nem eu e você. Claro, não tão bons quanto a humanidade, porque ninguém consegue bater a humanidade. Mais um bichinho chumbrega, meio magricelo e fraquinho, e que morria de idade muito rápido. A meia-vida de um Necron era em torno de uns 40 anos terrestres, se não menos, então a vida deles era muito breve, e isso meio que moldou a sociedade deles, e como tu iria morrer muito rápido, tu tinha que deixar um legado. Então a família, os feitos, os monumentos que um fazia ficava para sempre eternizado. Assim, cada um queria aparecer e fazer mais do que os outros para ser o mais nobre, o maior e o mais poderoso. E a sociedade deles tinha leis e uma hierarquia que criou-se depois de séculos de guerra, quando eles eram ainda apenas seres de carne e osso, os Necrontyr, e acabou ficando um domínio de cima para baixo, aonde em cima nós tínhamos o rei, e o rei ele governava junto com um triarque. O que é um triarque? Seria dois menores que o rei, porque o rei, por lei, só podia falar com esse pessoal extremamente nobre, então ele passava para eles as informações e esses dividiam a informação para os outros. E o rei não falava com o pessoal abaixo dele, com seus súditos, então eles apelidaram ele de Rei Silencioso. E o Rei Silencioso, o último deles, o Zarek, ele fez um acordo com uma espécie de deus do, não é bem, como é que eu vou explicar? Os Catan, eles se acham deuses, eles acreditam que são uma criatura divina, mas os Catan, eles são além da nossa compreensão. Não é um animal, não é um monstro do imaterial, é uma coisa a mais, é um ser que existe tão antigo quanto o universo. Dizem que os Catan, eles nasceram da radiação das estrelas e eles se alimentam de energia, tanto a energia eletromagnética das coisas do nosso lado aqui na realidade, quanto também de uma energia mais aterial, mais holística, mais imaterial, se é que tu me entende. Então os Catan existem tanto na nossa quanto na outra dimensão e eles conseguem absorver energia. Quando o sistema natal dos Necron foi ameaçado, porque a estrela que brilhava no mundo deles, que emitia uma radiação horrível, até por isso que eles morriam assim rápido, começou a ser sugada por uma espécie de nuvem, uma nébula espacial. Os Necron ficaram desesperados porque eles tinham que fazer alguma coisa. Então o pessoal mais alto na sociedade, os Pharaons, decidiram como é que funciona a divisão delas. Cada família
tem um Pharaon. Não uma família simples e pequena, cada família nobre que manda em alguma coisa. Então os Pharaons são os maiores e os líderes. E agora em off aqui pra mim e pra você, a Games Workshop faz isso aí. Eles pegam uma palavra que existe, dão uma modificadinha pra ser diferente e não fazer igual, mas tu sabe o que significa. Os Pharaons são faraó. Oh, nossa, explodiu a cabeça agora, mind blow. Sim, né? Duh. Então, porque eles são egípcios no espaço? São. Os Pharaons, então, são os líderes de cada dinastia, que seriam as famílias nobres. As famílias não são compostas só por consanguinidade, não é só teu filho, teu irmão, teu parente, não. Eles também adotam pessoas importantes e trazem pessoas que se destacam para eles. Ah, tem um comandante de exército muito bom, vamos chamar ele para cá e dar um cargo para ele. Ah, tem ali um cientista excepcional, vamos chamar ele para cá e dar um cargo para ele. Mas os cargos que são na lei dos Necrons, nós temos os Overlords, que seriam os líderes e meio que os mandantes, o chefe de uma... Como eu vou dizer, a família domina uma área, e esses Overlords dominam tipo cidades. Eles controlam locais e regiões que são tudo é da família, mas os Overlords são os comandantes mais locais. Depois passa para os Lords, que seria o comandante tipo de regimentos, de fábricas e coisas assim. E depois nós temos subdivisões no exército, e cada dinastia tem uma miríade de diferentes cargos. Tem cargos como tipo Alto Magistério. O que esse cargo faz? Não sei, né? Negócio que eles criaram ali. Tem que ser careca e extremamente autoritário para ser um alto magistério? Provavelmente sim, mas no caso aqui, para criar essas coisas, eles têm esses cargos internos, e esses cargos internos é de cada dinastia. Então, se tu é um alto magistério em uma dinastia, tu não é nada para outra, porque a outra não considera que isso é um cargo de verdade. Então, tipo, só tem valor esses cargos base ali, que é o Pharaon, o Overlord, o Lord. Então, esses aí são os ranks oficiais dos Necrons. Só achei interessante trazer, porque eu acho que eu nunca falei disso, e eu gosto de explicar um pouco como as sociedades alienígenas funcionam, pra te saber quem mirar, quando tu quiser matar o líder deles primeiro, né? Óbvio, meu caro membro da guarda. E os Necrons, então, conseguiram formar um corpo de metal para aquela espécie superior ali, aquela criatura aberrante que estava consumindo o sol deles. Como eles fizeram isso? A tecnologia dos Necrons, que apesar de viver pouco, era muito avançada, porque como tem que deixar um legado, a parte da ciência e da tecnologia era algo que poderia te fazer se destacar. Então os Necrons tinham um grande apreço por conhecimento e desenvolvimento científico, e muitos seguiam a vida inteira para tentar achar uma descoberta e uma novidade. E as famílias, as dinastias pagavam muito para esses cientistas, porque tu ser a dinastia que inventou aquilo ali, ia, né, tu ganhar um destaque fenomenal. E eles descobriram uma espécie de metal que consegue se regenerar, uma nanotecnologia incrível, uma espécie de metal vivo. E esse metal vivo eles chamavam de necrodermis. A necrodermis conseguiu, né, absorver e conter a essência desses Catan, e os Catan dentro daquele corpo metálico agora conseguiam se comunicar. E os Catan, percebendo a grande expansão de possibilidade para eles, porque, né, antes ele era uma névoa espacial que sugava sóis, agora eles podem sugar bem mais coisa. Então eles conversaram ali com os líderes dos Necrons e ofereceram para eles uma aliança. Mal sabia os Necrontyr na época que eles estavam sendo enganados, tapeados, surrupiados, bambuzeados. Os Necrons então aceitaram um acordo com esses Catan, e os Catan forneceram a eles
tecnologias e capacidade para expandir o seu império, porque infelizmente para os nossos Necrontyr, eles acharam uma verdadeira pedra no sapato. Quando eles estavam se expandindo, eles descobriram que havia sim vida lá fora, e essa vida lá fora eram os babacas, os antigos, uma espécie que tinha tudo que os Necrontyr não tinham, negaram para eles a expansão. Então os Necrontyrs tiveram que conquistar a expansão na base da porrada. Então assim, geralmente eu falo mal de Alien nesse canal, mas isso aí eu tenho que dizer que tá bom, tá bonita a diplomacia Necrontyr, é uma coisa legal de ver. Então eles decidiram dominar o espaço deles através de armas de fogo e de energia, e conforme eles avançaram, os antigos desenvolveram rapidamente espécies para combater os Necrontyr, e aí eu lamento informar para os Necrontyr, mas os antigos tiveram vantagem e eles começaram a morrer em massa e perder, só que agora eles tinham amigos poderosos e os Catan ofereceram nesse momento de desespero para o Rei Silencioso, o Zarek, um acordo em troca de uma evolução da sua espécie para algo melhor. Os Catan iriam transformar eles em imortais. Isso é o que o Necrontyr sempre quis. Eles morrem muito rápido, então tu imagina tu ter a possibilidade de ser imortal. Eles não leram as letrinhas miúdas do contrato e eles concordaram, mas apenas se todos eles fizessem a transformação, os Catan iriam ajudar. Então agora, gigantescas forjas vivas foram construídas, onde os corpos dos Necrontyrs foram queimados para fazer energia, e a mente e a essência deles ficou evoluída num corpo daquela necrodermis, num corpo indestrutível e que vai durar para sempre. Só que claro, o que ficou de fora ali do contrato é que a essência, a mente e a alma desses Necrontyr vão desaparecer, sendo consumidas pela fome insaciável dos Catan. Então eles literalmente venderam a alma em troca da imortalidade corporal. Não só a alma, mas a mente. Eles não podiam mais fazer decisões sozinhos ou pensar. Pelo menos era isso que os Catan imaginavam que ia acontecer com toda a espécie. Só que os nobres dos Necrontyr eram tão teimosos e com uma personalidade tão difícil de lidar que mesmo os Catan não conseguiram acabar totalmente com essa independência e esse pensamento livre deles. Triste pros Catan. O Imperador também tenta fazer isso, mas não consegue. Mas no caso os Catan tentaram e deu meio que certo. E os nobres dos Necrons conseguiram manter a sua influência sobre os mais baixos agora, que viraram um casco, um guerreiro eterno que lutaria por eles. Então os nobres dos Necrons conseguiram usar esses seus serventes metálicos, esse corpo indestrutível e a tecnologia avançadíssima contra os Catan, e eles conseguiram fragmentar a essência dos Catan, já que eles são indestrutíveis. Eles dividiram a essência delas e as aprisionaram. Então agora os Catan não teriam mais possibilidade de ser uma ameaça. Aqueles que uma vez eles consideravam como deuses, eles derrotaram. Então os Necrons destruíram os seus falsos deuses, mas agora era tarde demais. A espécie inteira se transformou nisso aí. E o que fazer? O Rei Silencioso da época estava com uma vergonha e com um peso na consciência infinito de ter condenado a espécie dele a essa escravidão metálica eterna. Então ele deu a ordem
para eles hibernarem, até porque eles estavam lutando contra aquelas espécies que os antigos criaram e a guerra ainda assim estava difícil. Então ele decidiu que eles iriam manter quieto até que os elfos se matassem, que deu certo, porque os elfos não conseguiriam durar para sempre. Então ele fez uma coisa genial e deu a ordem para eles ligar câmeras de estase e ficar em abrigos subterrâneos bem protegidos, e quando o momento viesse, eles iriam voltar. Durante esse período, o Rei Silencioso meio que se exilou da espécie dos Necrons. Como assim? Ele, com o peso na consciência do que ele fez, ele desligou o protocolo de comando central. Então agora, cada nobre ali que manteve aquela capacidade intelectual e autonomia dele poderia manter o que quisesse, poderia fazer o que quisesse, e cada dinastia iria estar livre para se autogovernar. Não mais eles são obrigados a responder o Rei Silencioso. E o que ele fez? O Zarek, na sua imensa tristeza, decidiu se exilar, explorando a galáxia, procurando uma cura, um jeito de voltar a ser seres orgânicos de novo. Com isso, ele se exilou, claro, mas não foi sozinho. Ele levou uma gigantesca frota e legiões de soldados com ele. E ele deixou para trás o pessoal dormindo nos Mundo Tumba, aonde eles ficariam por milênia esperando o sinal para acordar. Alguns desses Mundo Tumba foram destruídos, outros Mundo Tumba sofreram em coisas inesperadas. Vou dar um exemplo. Uma dinastia, a dinastia Mainarker. A dinastia Mainarker, eu também não gosto muito, eu não gosto de coisas que são difíceis de pronunciar, e os Necron têm uns nomes bem ruins de falar. E o Feron deles, o Shumbair, Shumbakir, na real é o nome dele, cara, tem um apóstrofe no meio do nome, o nome é Shumbakir, mas tá, tudo bem. O Feron da dinastia Mainarker, ele se isolou em um planeta, e nesse planeta o Sol explodiu, ele virou uma supernova, e quando isso aconteceu, a radiação destruiu os protocolos ali de manutenção dos robôs. E aí o que aconteceu com os Necrons? A mente deles começou a falhar. Por quê? Imagina tu tá preso numa câmara de estase, mas a tua mente continua funcionando por milênios. Tu vai ficar insano, paralisado ali. E foi exatamente isso que aconteceu com os Necron que estavam presos ali. E quando desligou e foi reanimado o protocolo para eles voltar, eles começaram a não falar mais nada com nada, não se comunicar mais, e eles começaram a buscar coisas vivas para matar, e eles começaram a usar peles em cima deles mesmo, porque na cabeça deles aquilo faz eles se sentir mais vivo, e eles ficaram completamente insanos. Eles se transformaram quase que todos em Flayed Ones. Os Flayed Ones, a gente já falou sobre eles, é uma espécie de vírus ou defeito na mente desses Necron que faz com que eles busquem destruir toda a vida, mas não para destruir, e sim para vestir neles mesmo e fingir que estão vivos naquilo ali. É um negócio horrível. E esses robôs assassinos tentam achar um propósito. O Feron deles, até porque os Ferons são colocados nas melhores câmeras de estase mais protegida, não foi totalmente afetado por isso aí. Então ele decidiu dar um norte e guiar esse pessoal que se perdeu, e ele deu um objetivo para eles matar toda a vida no universo. Uma coisa boa, assim, uma coisa fácil de fazer. Então esse pessoal robô insano vai matar tudo que é vivo. Então não tem como argumentar com eles, não tem como conversar com elas, e eles vão tentar matar todo mundo. Outras dinastias, porém, como a dinastia do Stormlord, o pessoal que o pessoal sempre quer que eu fale, como é que funciona? A Saltec é o nome da dinastia. A Saltec, ela é uma dinastia que ela foi reanimada
porque alguns nobres dos Necrons, agora que estavam reanimados, tentaram trazer de volta o Imhotep. O Imhotep, na época ali da biotransformação e da Guerra do Céu, ele era um general, um líder excepcional, mas quando ele viu que aqueles nobres estavam tentando trazer, ele estava tentando trazer, por que eles chamaram general? Porque eles eram os incompetentes que não sabiam o que estavam fazendo. Ele botou o cajado na mesa e falou o seguinte: deu com isso aí, parou com a palhaçada, agora em diante eu que mando. E aí um ou outro disse não, ele deu um tapaço assim, pum, o robô voou longe. Ele falou, eu que mando, aí todo mundo ficou quieto. E aí o Imhotep começou a dominar os outros através da guerra e também da hierarquia, já que ele é um oficial militar muito alto. E ele acabou conquistando e redominando um pequeno império que se expandiu e trouxe novos Mundo Tumbo através de diplomacia. E quando era necessário, se alguém duvidasse da capacidade dele, ele duelava o inimigo num X1 e dizem que ele nunca perdeu. Não sei se isso é verdade, talvez seja ele falando, mas contra outros Necrons ele realmente nunca perdeu. E aí depois do duelo de honra, ele ganhava o poder e o cargo oficial, e ele não mata os seus adversários. Aí que tá a beleza do negócio, tem todo um decórum e uma ordem ali de regra na parte alta dos Necrons. Então ele derrota o inimigo, mas ele o perdoa e deixa ele viver, e aí o inimigo trabalha agora para ele. É assim que funciona e eles se expandem. E a dinastia do Imhotep, os Saltex, ficaram tão poderosos que o Império da Humanidade acredita que o Imhotep é o líder de todos os Necrons. Tipo, ele é tão poderoso que eles acham que ele é o rosto que conquista todos os outros. Enquanto isso, o Rei Silencioso foi para longe no universo procurar a cura. Ele achou? Não, ele não achou a cura. A única coisa que ele achou lá fora foram os tiranídeos, e o Rei Silencioso ficou puto com os tiranídeos, e ele considera que se eles destruírem toda a vida orgânica no universo, não vai ter mais nada depois que eles se curarem, porque ele tem esperança que ele ainda pode trazer os Necron de volta à vida. Só que imagina eles voltar de volta à vida e não ter mais nenhuma planta, nenhum planeta habitável, nenhum animal para caçar. É meio idiota, não é? É, exato. Então o Rei Silencioso, do contrário de alguns Necrons imbecis, ele acha que a vida tem que ser preservada, claro, sobre os cuidados e o mandato dele e dos Necron. Então os Necron tem que dominar as outras espécies, mas não é pra matar todo mundo é idiota, não faça isso, a gente precisa de servos e comida depois, então por favor, não mata todo mundo agora. Então o Rei Silencioso odeia os tiranídeos e acha que os tiranídeos são realmente uma praga na galáxia, e existe uma história bem mal contada, por sinal, aonde os Necrons e os Astarte fizeram meio que um pacto de não agressão, não oficial e não falado. Durante uma invasão tiranídea, parou a guerra contra os humanos e os dois focaram nos tiranídeos e eles se ajudaram contra esses bichos. É mal contado pra caramba essa história, porque os Necron nunca iam parar uma guerra por causa disso. É uma história meio que de fantasia, de unicórnios, e não tem perdão no 40.000 só tem guerra. E esse negócio de amiguinho com robôs assassinos que usa pele de humanos como capa não fecha mesmo. Então por favor, mate todos os aliens e os robôs deles também. E por enquanto existem essas diferentes dinastias, algumas com comportamento mais agressivo e expansionista, outras com comportamento mais defensivo, algumas com uma mentalidade de que eles são tipo os protetores supremos da vida do universo. Claro, se a vida do universo seguir o que eles querem e que não seja um elfo, porque não gosto de elfo, mas no caso, tem coisas boas no Necron também, mas os Necrons, meus amigos, o soldado base que tu vai lutar no campo de batalha, esse aí eu tenho uma certa
pena dele, porque ele não é nada mais. Ele é só um casco de metal que obedece ordens. Ele não tem nenhum pensamento livre nem vontade própria. Ele é literalmente um escravo robô. É isso que eles são. Os líderes deles, por outro lado, já têm uma mentalidade maior. Eles tentam manter meio que uma aparência da nobreza, da civilidade e da hierarquia que eles tinham lá atrás, quando eles eram Necrontyr. Eles ainda adicionam cargos para outros nobres, eles ainda fazem a corte, cerimônias, eles ainda, tipo, o cara o rank mais alto, todo mundo tem que se abaixar quando ele passa, quando ele fala, todo mundo tem que ficar quieto, ninguém pode abrir a boca, senão será punido. Então tem essas coisas que é da lei antiga delas, para meio que dar uma sensação de normalidade àquela vida imortal que eles seguem, porque imagina que chato que deve ser uma vida de imortalidade onde tu não come, não bebe, não dorme, não faz nada, o teu corpo é totalmente frio, tu não consegue sentir nada. Então eles fazem o possível para dar algum tipo um charme para essa vida chata e tentar fazer pelo menos uma semelhança ao que eles já foram. Claro, a esperança dos Necron de um dia voltar a ser um organismo vivo e voltar à essência que eles tinham antes é a última que vai morrer, mas a esperança disso é baixíssima e numa escala de toda a civilização deles voltar, acredito que seja impossível. E no fundo eu acho que os Necron também sabe que é impossível, mas fazer o quê? Se eles perderem essa esperança, o motivo de eles viverem, se expandirem e protegerem a vida em geral acaba. Então eles talvez mantenham isso aí vivo, mas para se manter com um sentido e com um propósito. Aliás, várias vezes na lore delas, eles falam que tipo os Pharaons ali das dinastias depois que foram reanimadas dão ordens e mandam nos nobres e fazem tipo conquistas e coisas assim, não porque eles precisam de mais recurso, não porque eles precisam se expandir, mas sim para eles terem um motivo para existir, porque tu tem que lutar contra o inimigo, nós temos que derrotar eles, pensar no jeito de derrotá-los, enfrentar eles, atacar de novo. Isso aí dá meio que uma razão para te estar fazendo alguma coisa. Então é como se eles estivessem só tentando achar um jeito para passar o tempo e fazer algo. Claro, dominar o império, conquistar a galáxia, parece um negócio legal, não é mesmo? Mas no caso deles não é por questão de expansionismo ou vitória, acredito que seja mais para ter algo para fazer, porque imagina que vida chata eles devem ter, cara, sem fazer nada ali, tipo, sem precisar de nada. Qual o sentido de tu sequer existir? Então toda essa pompa, essa vontade de voltar ao império, de dominar os outros, de ter esses ranks, de ter cargos, de ter uma corte nobre, de ter os nobres que fazem conselhos e fingem fazer alguma coisa, acredito que é mais para que dê uma razão à existência vazia e fria dos nossos queridos esqueletos de metal. Então a próxima vez tu enfiar uma granada crack no peito de um desse, explodir, tentar destruir o corpo totalmente para que ele não possa ser teletransportado de volta para um mundo tumba e reconstruído. Pense que ali já foi um indivíduo, um alien que tinha sentimentos e vontade própria e hoje não passa de uma espécie de servitor para esse alienígena. Claro, não tenha pena nem misericórdia, porque os Necrons não vão ter nenhuma dessas coisas contigo. Então espero que tenha mostrado uma luz diferente para essa facção de robôs assassinos do futuro e que você tenha entendido um pouco mais do universo do 40.000. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom, meus amigos, e não sejam atingidos por uma arma que desintegra a matéria.